Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 10 da Epístola aos Hebreus. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque, purificados uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Nestes sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados,
mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande aflição, grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a espoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém. Queridos irmãos, é uma carta um pouco extensa, mas de muito interesse para os chamados nesta bendita graça. Quando o apóstolo escreveu isto, ela era dirigida aos hebreus, porque Deus tinha feito o evangelho estender-se também a eles. Não só os que eram judeus, mas os que não judeus, mas eram da linhagem hebraica, e tinham dificuldade de poder admitir que havia que, embora eles tinham a esperança de que Deus havia de enviar, mas eles não conseguiam acatar ou receber o que Jesus tinha deixado, ensinado, porque a expectativa deles era que reinasse aqui na terra, o que não aconteceu com o Senhor. Por esta razão, já os que perseguiam o Senhor enquanto ele ministrava o Evangelho, tinham isso com ele, que eles duvidavam que ele pudesse reinar, porque de sua linhagem, ou a sua vida, a sua descendência, de onde veio, onde nasceu, não tinham condição de crer como simplesmente homens e judeus que eram. E por conta disso rejeitavam o Senhor, e tanto que perseguiram até que conseguiram fazer o que eles desejavam, era excluí-lo do convívio deles através da morte. Mas eles não haviam percebido que era exatamente por esse episódio que a salvação haveria de vir, como de fato veio. Fizeram um grande mal, mas do mal que fizeram veio a salvação para eles e para todos nós, que não tínhamos e não temos origem dos hebreus, porque nós somos outras nações. Bendito seja Deus que estendeu o Evangelho a todos e chegou a nós também. Mas ele dizia aqui, irmãos, porque eles se prendiam muito nos sacrifícios da lei, que era o meio para eles considerarem livres do pecado. Mas o que eles faziam, irmãos, não tinham permanência, era para perdão imediato. Mas o pecado continuava,
A consciência de pecado continuava porque eram animais que eram oferecidos. Era necessário que um dia cumprisse Deus o que havia prometido, de fazer um só sacrifício, e o sangue que fosse ali derramado fosse imaculado e pudesse resgatar de uma vez o poder do pecado e da morte, o que os animais no sacrifício não faziam. E aqueles não entendiam, mas o apóstolo fez um esclarecimento tão bem, irmãos, que ele dizia: o sacrifício deve ser feito e comemorado uma vez por ano ou sempre, mas é impossível que o sangue desses animais tire o pecado. Então havia uma promessa de Deus, que quando ele entrasse no mundo, isto é, o Filho de Deus nascesse, oferta pelos pecados ele não queria, mas haveria de preparar um corpo, que era o corpo do Senhor, que não havia mais de reclamar de sacrifício, nem holocausto, nem oblações, mas apresentar um que tirasse o pecado do mundo de uma vez, e que o sacrifício que ele fizesse fosse um só sacrifício para tirar o pecado, não necessitando outra vez sacrifício. Isto aqui, irmãos, demonstra que uma vez que pelo sacrifício do Senhor Jesus, aquele que nele cresce, alcançasse o resgate, a remissão, uma só vez, então não necessita mais de sacrificar, salvo se voltar ao pecado. Mas voltando ao pecado, não terá um segundo sacrifício. Isto é, voltando ao pecado, torna-se pecador. Porque o motivo da carta, irmãos, é o que diz um pouco mais para frente. Isto porque já naquele tempo havia alguns que pensavam assim: uma vez perdoados os pecados, já que ele perdoou e resgatou do pecado, então não é mais pecador. Não é mais pecador, então agora volta para Deus, porque Deus não pode receber em si o pecado. Se o seu filho tirou o pecado daquela pessoa, não é mais pecadora, então pode voltar, independente do seu viver na terra. Já acontecia lá. E esta linhagem de pensamento contraditória ao sacrifício do Senhor vem até hoje, porque ainda existe hoje quem afirme que uma vez que creu no Senhor Jesus, os seus pecados foram perdoados, uma vez que foi predestinado à salvação, pronto, foi predestinado, foi chamado, foi batizado. Muitos pensam assim: agora já está salvo. Então, do jeito que andar neste mundo, não importa, a salvação já está garantida. É um ledo engano. Não é assim não, irmãos. Os irmãos vejam que diz aqui, olha: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não basta mais sacrifício para os pecados. Pecou voluntariamente, teve vontade, cumpriu o pecado em si, aquele sacrifício só valeu para tirar o pecado de origem. E agora o que vale são justificações quando há reconciliação com Deus. De outra maneira, não. Mas para estes que pecaram, depois de haver conhecido a graça, pecaram, há uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Por quê? Se na lei, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, que chegava e dizia: Moisés, nós somos testemunhas que isso aqui fez isso, fez aquilo e outro, contra a lei, já era digno de morte. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus
e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Dá para entender isso, queridos irmãos? Uma vez chamados, por que fomos chamados? Porque fomos predestinados. Paulo escreveu aos Romanos: aos que antes conheceu, quer dizer, antes de existir, Deus nos conheceu. A estes predestinou. E aos que predestinou, irmãos, predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a estes chamou. Nós não fomos chamados. E aos que chamou, a estes justificou. Por que Ele nos justificou? Para nós sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Se tão somente mantivermos em nós a esperança, como diz finalizando aqui, se nós não voltarmos atrás, mas crermos para a conservação da alma. Então, conservar a alma no pecado? Não. Conservar a alma, que é a vida, a alma é vida. Conservar a alma santificada. E quando foi santificada? Quando nós cremos em Jesus e fomos batizados, quitou o Senhor o pecado, pagou a dívida e nos resgatou. Nova criatura para viver em espírito e colocou em nós a vida de Cristo. Acabou o pecado original, os defeitos que surgirem durante a decorrência do nosso viver neste mundo, nós vamos aos pés do Senhor com fé. Então, sendo pela fé justificados, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta teoria, irmãos, que há no mundo hoje, que entre mocidade também isso anda por aí. Não, você foi batizado, mas você já é predestinado. Dá para fazer isso, dá para cometer aquilo. E a gente vive, não tem problema. Eu até sei de gente que cometeu isto, cometeu aquilo, estão aí. Estar aí é alguma coisa, estar lá é outra coisa. A palavra de Deus é pura e é esclarecedora, e não deixa dúvida, irmãos. Então aqui o apóstolo falava com aqueles irmãos, e dizia assim, que na vontade de Deus, pelo sacrifício de Jesus, nós fomos santificados pelo sacrifício que Ele fez, feita uma vez. O Senhor Jesus não morre a segunda vez para perdoar quem caiu no pecado, não. Ele morreu uma vez, porque a alma que pecar, essa morrerá. Morreu. Nós somos ressuscitados com Cristo. Éramos mortos na fé e crença e no batismo, nós fomos ressuscitados novas criaturas. Por isso, irmãos, somos novos e vivos na fé e na graça. Vivos para Deus, mortos para o mundo. Quando a pessoa comete pecado que mata a sua alma, morre para Deus, passa a fazer parte da segunda morte, ou seja, da condenação eterna. Deus nos livre disso, irmãos. Ninguém facilite. Não deixe o pecado invadir a vossa vida, ou a nossa vida. Não deixemos. Então diz assim, e assim todo sacerdote aparece a cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca pode tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus, e daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Porque com uma só oblação, o sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Aqui está o que nós alcançamos. Porei as minhas leis em seus corações
e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. O que fomos no passado, e o Senhor nos chamou e nos perdoou, apagou. Quem volta lá, diz em outro lugar, é como o cão que voltou ao seu vômito, e a porca que estava lavada e limpa, voltou a se espojar na lama outra vez. Sirva este conselho nesta manhã, querida irmandade. Quem quiser se salvar, não se conforme apenas de ser chamado e batizado. Não se conforme apenas de dizer que recebeu o dom de novas línguas. Não se conforme em dizer que sou filho de pais crentes. Não se conforme em dizer que Deus me abençoa nesta vida, que tudo que eu peço Deus me faz. É necessário saber, Cristo vive aí dentro ou não? Se Ele vive aí, olha que diz a palavra, e o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que nós somos ainda filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, isto é, irmãos de Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Olha o que Ele fez. Jesus Cristo era unigênito, Filho de Deus, Filho único, dono de toda a herança, tudo de Deus era dele. Ele aceitou, queridos, vendo neste mundo de pecado, o homem feito à semelhança de Deus, caiu no pecado e desmanchou a maravilhosa obra que Deus fez. Ficou o homem sendo mortal, sofrendo enfermidades, transgressões, maldade, violência, morte, violência de toda a natureza, olhando para este mundo perdido, que teve um momento que a ira de Deus foi tanta contra uma cidade que se corrompia, como está se corrompendo hoje, homens com homens, mulher com mulher. Deus tirou tanto e mandou seu anjo, vai lá e destrua aquelas duas cidades, mas não faça antes de falar com meu servo Abraão, porque é meu amigo. Santo é o Senhor. Vieram lá os anjos de Deus, enviado por ele, passaram por Abraão e não deixaram de contar para ele que iam destruir lá a cidade, que estavam, as duas, que estavam numa corrupção medonha, tanto quanto está o mundo hoje, ou talvez hoje pior. Porque naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone, as imundícias que faziam demoravam para chegar no outro lugar, só ia por informações. Agora tudo é em tempo real. Está cometendo a imundícia, a iniquidade, o mundo todo está vendo, está recebendo, está se alegrando e querem fazer pior, cada dia pior. É assim hoje. E a ira de Deus está contida, não por causa de Abraão, aquele dia foi por causa de Abraão. Vai lá falar com Abraão primeiro, hein? Depois você vai destruir. Mas vê o que ele tem que falar. Hoje está segura essa destruição, porque tem o filho dele, que está à direita, que diz, eu também fui homem, eu sei o que é sofrer lá, mas espera um pouquinho até que eu tire os que são teus, que tu me deste. Foi isso que Abraão fez quando soube, falou assim, ó, e se tiver 50 justos lá, vai destruir? Não, se tiver 50 eu não destruo. E se faltar 10 para 50? Também não. E foi assim até que chegou lá embaixo, com 10. Perdoa-me a minha intromissão, mas e se tiver este número só? Porque ele sabia que o sobrinho dele, Ló, e a mulher e as filhas estavam lá. E ele estava preocupado, eles são fiéis, são santos, vão morrer junto? Aí ele não respondeu e foi. O que ele fez? Foram lá salvar Ló, a mulher e as filhas. Mas o pecado era tão grande, a imundícia tão grande, que tentaram até possuir os anjos do Senhor. E o que eles fizeram, irmãos, para poder se livrar da fúria diabólica daquelas pessoas?
Estenderam a mão e cegaram todos, ficaram todos cegos. Ninguém enxergava mais nada. Até que pôde tirar os justos daquela condenação. Hoje não é o anjo, mas o mundo está cego. Até que o Senhor possa tirar os justos daqui. Glória ao nome do Senhor. E o que fez o Senhor Jesus, irmãos? Vendo esta imundícia no mundo de corrupção, o poder das trevas dominando, teve dó, aceitou deixar de ser o único filho herdeiro para ser o primogênito do mundo de pecadores maldosos e aceitar eles como irmão e dividir a herança dele. Ninguém faz isso, irmãos. Se tiver um irmão aqui, uma pessoa, um homem, uma família muito rica, cheia de fazenda, de indústria, de dinheiro, dono de banco, assim por dentro, e tem um filho só, este filho já sabe, o bom herdeiro sou eu, tudo é meu aqui, porque sou só eu de filho. Chega nele, escuta, você aceita, em vez de você ser o único filho, receber um número infinito de irmãos para dividir tudo que você tem com eles? Nunca. Eu morro, mas o que é meu não abro mão. Jesus não. Eu morro, mas vou abrir a minha mão para os meus co-herdeiros. Irmã, tu és co-herdeira da riqueza de Cristo. Irmãos, servos de Deus, servas de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Ele dividiu conosco. Agora imagine, irmãos, e me dividiu, e para dividir teve que morrer, se sacrificar. Fez isto e nos resgatou. Agora nós, pela nossa falta de consideração, de amor e nossa loucura, desprezamos o sacrifício dele, e muitos fazem como o cão, vomitou tudo, agora volta lá comer outra vez. A porca foi tirada da lama, lavaram, limparam, perfumaram, deixaram ela tão bonitinha, soltaram, ela correu e se afundou na lama outra vez. É dura esta palavra, não é? Dura para os enlameados, mas para os purificados é um prazer ouvir: Senhor, me purifica. Então disse assim o Senhor Jesus no Apocalipse: quem está limpo, limpe-se ainda mais. Quem é puro, purifique-se ainda mais. Servos e servas de Deus que ouvem agora esta palavra, não há outro sacrifício, somente aquele que já foi feito. O que há hoje é misericórdia e justificação. Se tens algum defeito, se tens alguma falha, se tens alguma fraqueza, vá aos pés do Senhor, porque ainda há água que lava, sangue que purifica. Vá aos pés do Senhor, confessa as tuas faltas, Ele te perdoa, te limpa, te justifica e te mantém nesta viva esperança. Santo é o Senhor. Olha, irmãos, a Irmandade deve ter percebido, há muita expectativa nos dias que vivemos. Os irmãos encontram alguma coisa boa aí para o futuro? Nem materialmente e muito menos espiritual. Corrupção, imoralidade, justiça. Homem justo, honesto tem por aí? Onde é que anda a honestidade? Onde é que anda a justiça? Dá para descobrir? Sumiu. Só tem a justiça divina, que é oferecido, e é numa palavra dessa que, ouvindo, às vezes não gosta nem de ouvir, fica aí, meu Deus, eu acho que eu estou ouvindo o culto num dia errado. Mas os justos, os puros, haverão de dizer: Senhor, me purifica mais, me justifica, porque deste mundo nada esperarei. A minha esperança está em Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém. Agradeçamos a Deus em oração. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.
Glória a Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor amado. Rendemos-te graça, Senhor, por mais um dia que tu nos deste na tua presença, por nos ter dado a oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta manhã. Te damos graça pelo culto que foi aberto em nome do Senhor Jesus. Cantamos os hinos, teus filhos e a tua filha tocou seus instrumentos. Te damos graça por termos cantado pela fé e na esperança que tu receberia o nosso louvor e a nossa gratidão. Te damos graça pela comunhão que derramaste aqui sobre nós nesta manhã, pela oração que tu tem dado ao teu servo, por ter dado força e saúde para o teu servo na presidência desse santo culto, por tudo ter sido guiado e movido pelo teu Espírito Santo. Te damos graça pelo conselho que tu deste antes da tua palavra, Senhor, a respeito da depressão, conselhos maravilhosos que nós cremos que está entrando ou já entrou em muitas casas para a libertação, para abrir a nossa mente e o nosso coração, para cuidarmos dos nossos antequeridos, para que eles possam sarar e cuidar dessas enfermidades atuais que o teu povo vem passando. Te damos graça maiormente, aleluia, pelo santo conselho da tua palavra. Um sacrifício único de Jesus Cristo nos trouxe a salvação para a eternidade, nos guarda na expectativa de um dia herdarmos a coroa da vida eterna, Senhor. Aleluia, é um momento propício agora, que todos estão numa santa comunhão, não só aqui, mas nas suas casas, no trabalho, no carro, no caminhão, na estrada, dentro dos hospitais, aonde estiver agora, um povo reunido numa santa e perfeita comunhão. Nós te pedimos, Senhor, mantenha as nossas vestes limpas, mantenha o nosso coração limpo, mantenha as nossas mãos santificadas pela tua palavra. Guarda-nos deste mundo, Senhor, guarda-nos do pecado e da maldade, guarda-nos da imoralidade, guarda-nos para um dia herdar a coroa da vida eterna. Graças te damos por tudo, pela tua palavra e por tudo que tu nos proporcionou nesta manhã. Nos ajuda a sermos fiéis a ti até a morte, para reinarmos contigo na eternidade. Te damos graça por tudo, te rogamos esses favores em nome de Jesus Cristo, teu Filho, na glória. Ele é bendito contigo para sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Deus seja louvado.